Olá, Instagram! Olá, meninas, tudo bem? Vamos começar a nossa primeira live de 2024. Bora lá? Então, se você tá chegando agora, aproveita e já manda o aviãozinho aí para outras pessoas que você acha que podem se beneficiar, que querem fazer aí o seu planejamento para 2024 e não sabem exatamente ainda que metas definirem. Então, já vai chamando a galera que a gente vai começar agora e aproveita e pega papel e caneta, tá? Porque toda aula aqui, eu sempre falo que é aula de verdade. Inclusive, eu vou deixar um mapa mental para vocês no final da aula, tá bom? Então, quem tá chegando agora, já coloca o nome de vocês aqui. Tô vendo aqui calçada.s. Como é que se chama? Coloca teu nome aqui pra mim. Já clica no aviãozinho, galera. E vamos chamar mais gente? Vamos começar com tudo? O que vocês acham? Bora lá? Então vão colocando o nome de vocês aí. Vamos deixar o Instagram distribuir aqui pra live. Oi, Klaus, tudo bem? Bora lá, gente, papel e caneta, e eu quero que vocês já vão colocando aí o nome de vocês, tá bom? Porque eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Então, lembrando, vai ter mapa mental no final da aula, beleza? E eu quero saber, antes de mais nada, eu quero saber de vocês, vocês já têm as metas de 2024? Como é que tá isso, Sônia? Já tá com as metas aí de 2024 ou não? Como é que vai acontecer? Quando vocês respondem, gente, deixa eu explicar como é que vão acontecer as aulas aqui ao longo de 2024, tá? Então, assim, eu sempre vou fazer as lives para vocês, as aulas para vocês, tá? E a minha intenção é sempre colocar um mapa mental ou alguma ferramenta que vocês possam utilizar. Então, para isso, vocês vão ter aí a forma de receber essas ferramentas ou através de uma palavra que vocês coloquem para acionar o meu bot para mandar para vocês direto, ou através de um grupo, enfim, cada um vai funcionar de um jeito, tá? Isso vai sendo dinâmico, mas a ideia é que vocês tenham bastante material para trabalhar ao longo do ano, tá bom? Então é assim que a gente vai caminhar, beleza? Qualquer dúvida, me chamem aqui no direct e a gente vai conversando, porque a ideia é que vocês tenham bastante resultados em 2024, a ideia é que a gente voe em 2024, né? Deixa eu ver aqui que você colocou, Sônia, algumas com relação aos trabalhos. Legal. Então, se já tem meta em relação ao trabalho, já é legal, tá? Então, o que acontece, né? Eu quero começar falando dos principais desejos que normalmente as pessoas têm quando a gente fala de estabelecer metas, né? Ninguém estabelece meta pelo simples fato de falar: ai, hoje acordei de manhã tão inspirada, vou resolver colocar metas na minha vida. Não é necessariamente assim que acontece, né? Geralmente a gente coloca metas porque a gente quer algum resultado na nossa vida. Então, existem alguns resultados. Por exemplo, eu quero colocar uma meta de trabalhar mais rápido porque eu quero ter mais tempo para mim. Pode ser que essa seja uma das suas metas. Eu quero melhorar, por exemplo, a minha produtividade porque eu quero ter mais tempo para ficar com a minha família ou para cuidar de mim. Pode ser uma meta para você também. Eu quero vender mais. Eu quero me sentir uma pessoa com mais empoderamento. Eu quero ser mais bem remunerada. Eu quero me sentir mais produtiva, mais próspera, mais capaz. Enfim, a primeira coisa que você tem que começar a fazer no dia de hoje é entender qual que é o seu desejo. Por quê? O que acontece? Aonde que as pessoas erram, né? As pessoas erram quando elas vão estabelecer metas porque elas não têm clareza de para que elas querem aquilo, por que elas querem aquilo. Então, a gente ouve muito aí: olha só, você precisa estabelecer as suas metas, olha, você precisa colocar aí um prazo. A galera fala isso muito, né? Eu acho que vocês já ouviram isso várias vezes. Mas qual é o ponto? Nós somos seres humanos que colocamos energia em algo quando aquilo faz sentido pra gente. Então, se não faz sentido pra ti alguma coisa, se o teu porquê não tá claro, naturalmente você não vai fazer aquilo. Você pode até escrever no papel, você vai ter o trabalho, vai dedicar o seu tempo ali escrevendo, mas o que vai acontecer é que você, no meio da tua jornada, vai procrastinar, tá? Então, quais são os erros? Primeiro de tudo, desejos. Então, isso é lição 1, anotar os desejos. Eu sempre vou recapitulando, tá?
Segundo ponto, erros. Quais são os erros que as pessoas cometem quando elas vão estabelecer metas? Primeiro erro, prazo apertado demais. Então, olha só, aquela pessoa que está começando janeiro e fala assim, nossa, 2024 vai ser meu ano produtivo, né? Vou fazer muita coisa. Aí você pega seu papel e caneta e aí você vai escrever 10 mil coisas para você fazer. Porque você tá no pique, né? Você tá com aquela adrenalina, né, Sônia? Aí você fala, nossa, vou colocar aqui 30 coisas para eu fazer. E aí o que acontece? Você coloca um prazo apertado. E, Lu, como que eu vou saber se o meu prazo é apertado ou não? Primeiro de tudo, eu quero te dar um conceito antes de te dar essa resposta. No nosso cérebro, tudo acontece de forma atemporal. Então, no teu cérebro, você executa as tarefas com muita rapidez. Imagina que você fala assim, eu preciso fazer umas postagens aí porque eu quero vender mais. No teu cérebro você já pensou, então eu vou falar sobre tal coisa que está ligada a tal produto, vou fazer isso no Canvas, vou dizer isso, vou colocar isso daqui de CTA, que é o Call to Action, né, que é a palavra que você vai dar de comando de ação, e pronto, tá feito. Você fez isso em 30 segundos no teu cérebro, mas só que na hora de executar isso, tem uma demanda de tarefas que vão ser contabilizadas e vão consumir o seu tempo. Então, você precisa ter clareza de efetivamente quanto tempo você gasta no operacional para cada objetivo que você vai ter, para cada tarefa que você vai fazer. E qual é a melhor maneira de você fazer isso? Anotando o tempo que você leva. Parece meio insano fazer isso, só que se você não tiver a clareza do tempo que você precisa para executar as tarefas, você naturalmente vai hiperdimensionar a quantidade de tarefas que cabem no seu dia. Você entende isso? Deixa eu ver aqui. Eu sei do que preciso fazer, mas não executo. Isso, é isso. Isso daí acontece também muito, Sônia. Por quê? Porque você procrastina. A gente vai falar sobre isso em algum momento, tá? Vou dar umas pinceladas aqui sobre procrastinação, mas ao longo da jornada eu vou falar bastante em outras lives. Isso eu falo nas minhas mentorias, nos meus cursos, tá? Mas a procrastinação é um dos grandes problemas. Você tá certa de apontar isso aqui. E dá para melhorar. O bom é que dá para melhorar, né? Mas é legal você ter essa clareza. Então vamos lá, então esse é o primeiro erro, ter prazos apertados. Então quando você, imagina o seguinte, né, eu vou dar duas áreas de vida. Imagina que você está numa área pessoal e também uma área profissional, a gente vai falar das duas. Na área pessoal, imagina que você coloca assim, eu quero emagrecer 10 quilos, vou fazer isso em 2 meses. Será mesmo que dá para você emagrecer 10 quilos em 2 meses? Tem gente que às vezes consegue, mas se você é uma pessoa que tem uma vida corrida, come fora, não tem horário muito certo, não está fazendo atividade física com frequência, precisa mudar um monte de coisas aí, o que acontece? Dificilmente você vai conseguir emagrecer esses 10 quilos em 2 meses, porque o seu corpo precisa de um prazo maior. Então, se você colocou um prazo muito apertado para você e o seu corpo não te deu essa resposta rápido, você acaba desistindo no meio do caminho. Ou, se você não vê resultado rápido, você começa a procrastinar as coisas que você teria que fazer, que seriam as pequenas tarefas, ou os baby steps que eu falo, para que você consiga atingir o teu objetivo, tá? Olha só, já está entrando aqui a procrastinação, percebe? Porque uma das razões da gente procrastinar é a gente não ver um real resultado dentro daquele tempo que você imaginou que seria possível, tá? Então, a primeira coisa é essa, a gente ter clareza de quanto tempo a gente realmente precisa. Agora, vamos para a parte profissional. Então, imagina o seguinte, oi Maga, tudo bom? Oi Lu, tudo bom? Imagina o seguinte, imagina que você vai estabelecer uma meta, né? Você tá aí no gás e você fala, nossa, agora vou estabelecer uma meta que eu vou ganhar 10 mil por mês, por exemplo. Só que você vem ganhando, sei lá, 2 mil por mês, 3 mil por mês. Você não pode considerar que no mês seguinte você vai ganhar 10 mil.
pode acontecer, porque vendas, tudo é possível, gente. Mas você tem que ter um histórico, sabe? Você olha para o seu histórico e você fala assim, caramba, como é que vem acontecendo? Como é que as coisas vêm desenrolando normalmente? Ah, Lu, eu tô numa cadência de vendas que varia entre 3.000, 4.000. Beleza, então, dentro do que você vem fazendo, se você melhorar algumas coisas, fizer alguns pequenos ajustes, você consegue ir para 10.000 no mês seguinte? Se você realmente consegue, beleza, essa clareza é importante. Agora, não, Lu, isso é um sonho para mim. Bom, então vamos construir esse sonho? Vamos passinho a passinho para que isso aconteça? Porque para você chegar nesse sonho, você vai ter alguns passos a serem seguidos. Então, isso aqui, o que eu tô trazendo para vocês, pra gente começar, gente, é entender que vocês, para estabelecerem essas metas em 2024, vocês precisam estar muito aterradas, entendeu? Vocês precisam ter clareza real do que é possível. Porque o que eu não quero que aconteça é que vocês hiperdimensionem determinadas coisas e no meio do caminho vocês comecem a desistir, comecem a procrastinar, comecem a empurrar, porque vocês falam, putz, não tô tendo resultado. Então, assim, a gente sempre tem que olhar para o topo da montanha que a gente quer e entender como vai fatiar tudo isso para você subir as escadas. Tá vendo aqui? Aqui tem uma escada, ó. Então, a gente tem que pensar degrau a degrau o que a gente vai subir. Tá claro para vocês até aqui? É assim que vai funcionar. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui para depois eu continuar. Deixa eu ver aqui. A Sônia falou, eu não gosto de fazer algum serviço, principalmente de casa. Minha bateria está acabando, não tenho carregador no momento. Tá, então vamos lá. O que acontece, gente? Quem for chegando, vai colocando seus nomes aí, tá bom? O que acontece é assim, ó. Então, essa questão do prazo tá clara para vocês? Vamos continuar. Se eu coloco um prazo muito apertado, acontece que eu desisto no meio do caminho, porque eu canso. Então, se você colocar um prazo apertado demais, invariavelmente você vai desistir no meio do caminho, tá? Porque você não vai ter fôlego. É você imaginar assim, eu vou correr a meia maratona, sendo que antes eu corria sempre 2K. Não dá, teu corpo vai estafar no meio do caminho, tá? Agora, quando você também não estabelece metas, e aí vamos no sentido contrário, né? Quando você não dá algum prazo, assim, que não seja largo demais, o teu cérebro também buga. Por que acontece isso? Lembra que lá no começo eu falei que no nosso cérebro as coisas elas são atemporais? Então, no seu cérebro não existe dia, não existe assim, 1º de janeiro de 2024, 4 de janeiro de 2024. No cérebro da gente não tem isso. Tudo é atemporal. Tanto que se você virar e parar para pensar assim, putz, o que eu comi há 3 dias atrás? Ou há 10 dias atrás? Para o seu cérebro não importa, entendeu? Ele vai ter referências se aconteceu alguma coisa extraordinária naquele momento que você estava comendo. Caso contrário, ele não tem data. Então, você tem que criar datas também para que ele se mova. Porque senão, tanto faz para ele resolver atingir um objetivo amanhã, como daqui a 2 anos. Ele é atemporal, então para ele não tem problema. Então, Lu, o que você está me dizendo? Que eu não posso ter prazo apertado, mas que eu também não posso deixar de ter prazo? É isso aí, exatamente isso. Então, você tem que dimensionar os seus prazos, entendendo as suas limitações, tá? Por isso é importante você ter clareza disso para você colocar aí as suas metas. E você precisa ter datas para que te coloque em movimento. Então, imagina o seguinte, por exemplo, eu vou começar uma mentoria com as gurias agora em janeiro. Então, agora também até o final do mês, eu vou abrir vagas para a próxima mentoria. As pessoas que querem entrar, elas já sabem que elas têm um prazo. Se elas não se moverem dentro desse prazo, elas só conseguem entrar na próxima turma quando abrir. Imagina que você vai fazer uma venda de um produto seu, tá? Então você tem um negócio aí, você vai fazer uma venda, você vai fazer uma campanha. Lu, eu quero atingir a minha meta de, sei lá, 10K este mês e eu tenho um faturamento médio aqui de 7K.
qual é a ação que você vai fazer e por quanto tempo você vai deixar essa oferta aberta. Você precisa deixar isso claro para as pessoas que vão comprar de você, porque senão elas também não vão se mexer. Lembra, o cérebro da gente é atemporal, tá? Então, contextualizando isso, fica mais fácil de você estabelecer metas. Qual que é um outro erro antes da gente setar as metas, tá, gente? A gente vai setar as metas, mas eu preciso te dar embasamento antes. Então, assim, qual é o outro problema? Quando você tem muitas tarefas num dia só e elas são tarefas muito grandes. Porque às vezes você tem tarefas que são pequenas e dá para você fazer 10 tarefas num dia, por exemplo. Só que se você tiver 10 tarefas grandes que te tomam bastante tempo do operacional, muito provavelmente você não vai conseguir. E aí o que vai acontecer? Você vai chegar no final do dia, vai sentar no sofá, vai sentir culpa, porque você vai falar, caramba, não consegui fazer tudo o que eu queria, tá? E vai começar a desistir logo no começo da corrida, logo no começo da jornada. Ao passo que, se você tem clareza das suas tarefas e do tempo que você vai levar para essas tarefas, você consegue dimensionar quantas vão caber na tua agenda. Então, imagina o seguinte, né? Se eu vou mexer no meu site, por exemplo, para eu mexer no meu site, eu vou levar bastante tempo. Então, quanto tempo eu preciso para que o projeto ou a tarefa site pronto aconteça? Imagina o cenário, né? Você vai ter que estruturar o seu site, você vai ter que saber qual é o conteúdo, você vai ter que procurar alguma pessoa que faça se você não for fazer, você vai ter que entender como construir operacionalmente a estrutura desse site, e isso leva tempo. Então, se você colocar, eu resolvo isso em um dia, você vai se frustrar, porque não vai dar tempo de você fazer isso. E aí, a próxima tarefa do dia seguinte vai ser comida. E aí, isso daí já começa errado. Então, tá tendo clareza disso até aqui? Me fala se tá claro para vocês até aqui essa questão contextual de prazo, de tempo operacional. Porque muita gente erra aí. E quando você erra aí, tudo começa a degringolar dali pra frente. É um efeito dominó. Por isso que é tão importante você ter essa clareza no começo, tá? E aí, um outro erro também que a gente comete com muita frequência é querer abraçar o mundo, especialmente se você é uma pessoa multipotencial, né? Então, se você não aprender a ser uma pessoa mais essencialista, você vai querer colocar tantas coisas que aquela sua meta, ela não vai andar, não vai desenvolver. Porque tem tantos vieses ali dentro de um pequeno projeto que você vai sempre olhar e falar, não tá perfeito, então eu vou ficar mais um pouco. E aí vai comendo prazo das outras coisas que você teria que fazer, tá? Então, absorver esse conceito do essencialismo também é muito importante. Tá bom? E aí, ao longo desse ano de 2024, você vai me ouvir falar muito sobre essa questão de essencialismo. Porque eu quero trazer esse conceito para vocês para a gente aplicar na prática. Uma das coisas que eu estou implementando aqui nos meus projetos e nas minhas mentorias para vocês é ter a academia da implementação, né? Então, quando você entra no flow, entra nesse fluxo de ter resultados, você tem isso porque você implementa as suas ações. Não adianta nada você fazer planejamento e não implementar, tá? E a gente precisa colocar uma cadência nisso. Por isso que essa primeira live do ano é uma live muito importante de você assistir e reassistir para você se perguntar o que eu quero, por que eu quero, como eu pretendo fazer isso, quais são as minhas etapas, os meus milestones, ou seja, aquelas pedrinhas que eu vou colocando no meio do caminho falando, cheguei até essa pedrinha, marcas, né? Quais são essas marcas no meio do caminho que você vai atingindo e você fala, opa, estou evoluindo, tá? Isso é essencial, tá? E aí, depois desse contexto, então a gente já falou sobre desejos e já falou sobre erros, eu quero que você agora entenda o conceito do Golden Circle. Se você já conhece isso, coloca aqui pra mim, já conheço. Se você não conhece, coloca um dedinho assim pra eu saber que você não conhece, ou escreve não conheço. A gente vai falar sobre o Golden Circle. Você já ouviu falar do Golden Circle? Deixa eu pegar o nome do autor aqui.
Eu sempre gosto de trazer essas referências, porque às vezes as pessoas gostam de ler. É o Simon Sinek, tá? Você já ouviu falar do Golden Circle? No Golden Circle, o que a gente fala, gente? A gente divide a estratégia em uma esfera, assim, 3 bolinhas, tá, Maga? A primeira delas, que é a que tá no centro de tudo, é o seu porquê. Então, antes de pensar em qualquer coisa, Lu, vou estabelecer as minhas metas de 2024. Beleza. Por que eu quero atingir tal coisa? Você sempre tem que começar se perguntando qual é o seu porquê. Por que de verdade você quer aquilo? E por que eu falo isso? Você vai ver que eu falo o porquê o tempo todo, né? Se você não tiver um porquê muito claro, você não se move, tá? Então, esse porquê, ele tem que ser aquela vontade inabalável. Faça chuva ou faça sol, eu vou fazer isso. Vou dar um exemplo. Eu tô aqui na praia, né? Hoje de manhã eu acordei e aí eu falei, nossa, eu vou caminhar. Porque eu gosto muito de caminhar aqui no mar, vocês sabem disso, vocês que me acompanham sabem disso, né? E aí, começou a garoar. Aí eu falei, putz, não sei se eu vou. Só que automaticamente no meu cérebro veio, eu me comprometi a fazer isso. Então faça chuva, faça sol, literalmente faça chuva, faça sol, eu vou. E começou a chover. Então uma quadra que eu tinha caminhado começou a chover. Só que eu tinha me predisposto a fazer isso. Então eu saí caminhando na chuva. E olha o que aconteceu de legal, e eu vou linkar essas informações todas para você. Eu comecei a caminhar na chuva, e aí a chuva começou a aumentar, e eu pensei, putz, se eu tivesse em São Paulo, eu já teria corrido para algum lugar para me proteger da chuva. E eu tô aqui na praia, no meio da natureza, fazendo coisas que eu amo, e caminhar é uma das coisas que eu coloquei como meta para 2024. Para melhorar a minha circulação, para melhorar minha coluna, para melhorar minha produtividade. Então eu falei, caramba, se eu coloquei isso como meta, o chover, ele tá me parecendo um obstáculo. E você vai ter muitos obstáculos na sua vida durante 2024, que é natural. Só que eu falei, peraí, mas eu vou. E aí, olha que bacana. Eu me molhei, tive a sensação da chuva batendo no meu corpo, no meu rosto. Tinha horas que eu falava, nossa, parece umas agulhadinhas batendo no rosto. Depois veio o vento, aí a chuva intensificou e eu continuei caminhando e meu corpo foi aquecendo, então eu fui sentindo menos o gelo da água. E aí, daqui a pouco parou de chover, aí veio o vento, secou, aí abriu o sol, aí depois fechou de novo. Então eu pude ter experiências ao longo dessa jornada, porque eu tive uma escolha no meio do caminho, que foi ir caminhar, mesmo diante da adversidade. Por quê? Porque eu tinha setado esse objetivo e eu já tinha conversado comigo mentalmente, falado, se chover ou não chover, eu vou fazer. Esse é o seu porquê. Então, você tem que construir um porquê inabalável. Eu quero isso de verdade? Para que eu quero isso? E aí, é o segundo passo, né? Então, porquê e depois... Para que você quer isso? Como que você vai obter isso, né? O que você realmente quer? Então vamos lá. Quando você olha para essa vontade inabalável, você tem que sempre pensar o seguinte: eu consigo visualizar essa jornada? Quando eu saí daqui para caminhar hoje, eu falei, qual que vai ser a minha jornada? Eu vou sair daqui, vou caminhar no condomínio, vou entrar na praia, vou caminhar um percurso na praia, vou voltar, vou chegar em casa, vou tomar banho, vou começar a trabalhar. Eu criei isso na minha mente. Então, quando eu comecei a executar isso, na minha mente isso já existia. Então, os obstáculos que apareceram no meio do caminho, eles simplesmente foram obstáculos que falei, tá tudo bem. Eu estou na jornada, eu tenho um objetivo e tem umas pedrinhas no meio do caminho que eu posso ter que pular. E pulei, tá? Quando você não visualiza o que você quer, acontece que qualquer outra coisa que está ao teu redor pode ter muito mais força de te fazer procrastinar, te fazer parar do que o teu objetivo, tá? Então, quando você for setar uma meta, é importante que você crie essa jornada na tua cabeça. Me diz se tá claro até aqui, para eu continuar.
Tá claro até aqui? Né? E aí, quando você enxerga essas pedrinhas, você sempre tem que se perguntar assim: pô, mas eu tô disposta a pular essas pedras? Porque se você tiver uma vontade inabalável, um porquê muito claro, você vai entender que aquilo é um obstáculo e que você vai pular. Tá tudo bem, tá? Por isso que você tem que começar pelo porquê. Beleza? Depois que você começar pelo seu porquê, você vai entender como você vai fazer isso, como você aceita obter esse resultado. Como assim, Lu, como? É assim, ó. Pra gente atingir algumas coisas, a gente tem que se colocar em movimento. Movimento demanda energia e demanda tempo. Acima de qualquer coisa. Depois você vai ver se vai custar, não vai custar, consegue fazer de graça, enfim. Mas uma coisa é fato, você vai ter que dedicar tempo e você vai ter que dedicar energia, beleza? E aí, ao fazer isso, o que acontece é que você está abrindo mão de dedicar tempo para outra coisa, para outra pessoa, para outra situação. E aí a questão é: como você pretende atingir o seu objetivo? Qual é o preço que você aceita pagar para atingir esse objetivo? Então imagina o seguinte: se você vai fazer um curso, por exemplo, você já sabe que na sua cabeça você vai ter que, na sua agenda você vai ter que setar um tempo para estudar esse curso, seja ele qual for. É uma faculdade, um curso de especialização, uma mentoria, não importa. Você vai ter que ter um tempo para isso. Aí você volta: por que eu quero fazer isso? Qual que é a minha vontade? Qual que é o meu desejo nesse curso? Você tem que se perguntar isso. Eu quero fazer esse curso porque eu quero vender mais, quero aprender a vender mais, porque eu quero poder ir no supermercado e não fazer conta, porque eu quero ampliar minha empresa, porque eu quero ir viajar, eu não sei. Você vai determinar aí. Então, se você tem um porquê inabalável, você automaticamente vai falar para você mesma: opa, eu preciso colocar um tempo na minha agenda para fazer esse curso. Porque fazer esse curso vai me dar ferramentas e habilidades, que são os skills, para que eu possa ter mais resultados, né? Então, se você tem essa clareza, percebe que a gente vai construindo passo a passo a clareza? Se você tem essa clareza, você vai colocar um tempo na sua agenda. Caso contrário, você vai postergar, você vai procrastinar. Você vai falar: hoje não deu tempo, tá tudo bem. E tá tudo bem, desde que esteja tudo bem você procrastinar o seu objetivo, o seu sonho, aquilo que você quer. Lembra, você é comandante da tua própria vida. Não tem ninguém que vai pegar um chicotinho e vai bater em você assim: nossa, você não fez. É você empreende. Então você é dona do seu tempo, você é dona dos seus resultados, dos seus sucessos e dos seus fracassos. Por isso que a gente precisa ter muita resiliência e muita clareza. Porque é diferente da pessoa que já tem uma meta imposta quando ela é CLT. Ela tem que entregar resultado ali, porque senão ela vai ter uma demissão. Você empreende. Então, quando você empreende, ninguém é seu chefe a não ser você. Por isso que o desenvolvimento pessoal é tão importante, por isso que o planejamento é tão importante, por isso que ter as metas claras é tão importante. E as metas, elas têm que estar ligadas ao seu propósito, ao seu objetivo maior, à sua vontade inabalável. Beleza? Então, eu quero que você faça também uma lista do que você aceita abrir mão e do que você não aceita abrir mão. Lu, eu não aceito abrir mão de, por exemplo, ir buscar minha filha na escola. Faço questão de buscar minha filha na escola. Beleza, qual que é o horário que sua filha sai? 5 horas da tarde. Então você sabe que 4h30 você vai ter que parar de fazer o que você está fazendo. E que horas você consegue voltar em casa? Consigo voltar 5h30. Se você vai continuar trabalhando depois das 5h30 ou não, é uma escolha tua, de acordo com o que você tem de objetivo. Mas ter essa clareza da escolha vai fazer com que você estabeleça essas metas, tanto de tempo, quanto de quantidade de trabalho, quanto de organização de agenda. E aí as coisas vão fluir. Vocês estão entendendo até aqui? Tá claro? Me diz se tá claro até aqui.
do que eu vou abrir mão e do que eu não vou abrir mão. Isso é um exercício que vocês têm que anotar, gente, agora. Aceito abrir mão disso? Aceito, disso. Aceito por quanto tempo? É temporal ou é atemporal o que eu aceito? Aceito abrir mão e tá tudo bem. Não aceito por quanto tempo? Se você faz combinados com pessoas ao seu redor, por exemplo, tem gente que tem criança pequena, né? Aí fala, ai Lu, mas eu me sinto culpada se eu não brincar com meu filho, porque ele é tão pequenininho, o tempo vai passar. Tá tudo bem. Estabelece um tempo aí na tua agenda. Qual é o tempo de qualidade que eu quero estar com meu filho? Ah, é de segunda-feira ou de segunda a sexta, das 5 às 6. Beleza. Você vai estabelecer isso como meta na sua vida. E aí as outras coisas vão se encaixar nesse espaço que você tem. Mas por quê? Porque você entendeu que isso é importante para você. Então você tem um porquê claro, inabalável. Eu não quero perder o crescimento do meu filho. É um exemplo, tá bom? Isso você pode fazer com atividade física, isso você pode fazer com pessoa que você ama, com autocuidado, com o que você quiser. O importante é, preciso ter clareza para isso. Porque se você não tiver clareza, você vai se boicotar no processo. E aí, no meio do caminho, o que vai acontecer? Você vai olhar e vai falar assim, putz, não consegui atingir minhas metas, putz, não deu para fazer tal coisa, que é normal, a gente fala isso o tempo todo. Mas, uma vez que você tem clareza que você fala isso, que acontece isso na sua vida, qual é o inteligente? Opa, já sei que isso daqui pode acontecer. O que eu posso fazer para ter melhores resultados? Porque isso é a produtividade, você percebe? É você conseguir fazer de um jeito melhor aquilo que você já faz hoje. Então, seja de uma forma mais rápida, de uma forma menos custosa, de uma forma que traga mais resultados, tá? Isso é a real produtividade. E para ela acontecer de uma forma natural, tudo isso está envolvido. Então, estabelecer metas está envolvido, escolher as metas certas está envolvido, ter um porquê claro, tá? Não adianta você sair se baseando no que as outras pessoas estão te dizendo. Imagina que tem uma pessoa que trabalha perto de você e que não tem filhos, por exemplo, já ganha 3 vezes mais do que você, por exemplo, entende muito mais de tecnologia do que você. Como que você quer se basear nessa pessoa? Não dá. Você vai ter resultado diferente dela. E aí tá o segredo, você olhar para você. Tá claro até aqui? Então a gente já passou pelos erros, a gente já passou pelos desejos que você tem que escrever, tá? Quais erros que geralmente você comete? Lu, como é que eu vou ter clareza dos erros? Olha para trás. Olha para trás para o que você já fez, para as metas que você já estabeleceu e que você não conseguiu alcançar. Por que você não conseguiu? Aonde que você errou? Aonde que você percebe que você falhou? Hiperdimensionou? Escolheu muita coisa? O que aconteceu? Lembra do Diva, que é aquela ferramenta que eu falei que é o Diário de Insights, Vivências e Ações? O Diva, ele vai te dando esse norte, porque você vai mapeando a tua jornada. E ao mapear a sua jornada, se você voltar nela, você consegue olhar determinados pontos. Lembra, quando a gente fala do PDCA, né? Que é o planejar, fazer, checar e melhorar e aprimorar. Essa é a ideia. Eu preciso olhar o que eu me predispus a fazer, entender aonde que eu me desviei do caminho, se teve muito obstáculo, quais que eu não soube pular, por que você não soube pular, tá bom? Então isso é importante. E aí, por fim, você vai entender, ok, então eu já tenho um porquê claro do que eu quero na minha vida, agora já entendi o que eu aceito abrir mão ou não, agora sim você vai olhar para o que você quer fazer. Então tá bom, então agora a gente vai entrar naquela ferramenta que muita gente conhece, que é a meta SMART, e que eu acrescento um H no final. SMART é um acrônimo, tá, gente? Para as letrinhas de S, de específico, M, mensurável, A, atribuível a alguém, tá? Então aqui tem algumas alterações. Então eu quero que você sempre realizável, né? Em quanto tempo e se isso é saudável para você. Então vamos entender uma a uma. Específica. Imagina o seguinte, que você coloca para você, e aí você pode criar várias, tá?
Mas vou pegar um exemplo. Eu vou fazer uma live por semana. Beleza, segura isso. Aí você olha para sua agenda. Pensa o seguinte, para que eu quero fazer uma live por semana? Qual é o meu objetivo? Qual que é a minha vontade inabalável? Se for, eu só vou fazer a live para vender. Talvez você tenha outros caminhos. Talvez você tenha outras formas de fazer isso. Não necessariamente precisa ser uma live por semana. Pode ser? Pode, mas pode ser outra. Lu, porque eu adoro fazer live, adoro ensinar, adoro ver que as pessoas estão aprendendo, me dando feedback, isso me nutre. Beleza, caminho certo. Então, uma vez claro isso, você já estabeleceu o específico, uma live por semana. Mensurável? Porque eu tenho o número 1, uma live por semana, ao final de um mês a gente está falando de 4 lives. Ok, aí você vai pensar, quem que eu preciso para que isso seja executável? Depende só de mim? Então, você vai se perguntar, você sozinha consegue fazer isso ou você precisa de ajuda de pessoas? Lu, eu não entendo nada de tecnologia, preciso ajuda de pessoas. Quem? Quem que precisa entrar nessa parada para que você execute? Se minha filha me ajudar vai dar certo, beleza? Então você já vai entender. Filha, você pode me ajudar nisso? Posso, mãe? Que dia? Que horário? Porque a sua filha também vai ter a vida dela, né? Então a gente precisa ter essas coisas claras, tá? E aí você tem que perguntar também, dá realmente para eu realizar uma live por semana? Eu consigo fazer a preparação do conteúdo, eu consigo organizar isso junto com as entregas que eu preciso fazer? Você tem que se perguntar, olha, eu vou ter que vender, eu vou ter que prospectar, eu vou ter que operacionalizar, vou ter que entregar. Dá tempo de fazer a live? Dá. Beleza, então coloca ela aí na sua agenda, tá? Prazo para fazer isso. Eu vou fazer uma por semana com duração de 30 minutos. Beleza, é possível? Legal, então 30 minutos eu consigo dedicar para isso. Ok. Vai ser saudável fazer isso? Ou seja, vai ser sustentável? Essa energia que você vai despender com essa ação, ela vai te retroalimentar de alguma forma? Às vezes, essa retroalimentação não necessariamente é só financeira. Ela pode ser financeira. E que bom se ela for financeira. Mas às vezes ela não necessariamente é financeira e ela é tão boa quanto. Então, por exemplo, se você ensina alguma coisa para alguém e essa pessoa te dá um feedback, olha, eu fiz tal coisa e isso daqui me ajudou. Isso te nutre? Essa informação te nutre? É importante para você? Lu, é importante para mim. Legal. Então, fazer esse trabalho é sustentável. Não, Lu, eu não tô nem aí com isso, isso não me importa. Tá, então, qual é a outra troca de energia, da forma que for, material ou não, que vai te alimentar para que você continue nesse flow, nesse fluxo, tá? Se você não tem clareza disso, dá uma paradinha e se pergunta. Porque às vezes dá para você escolher outras ações para atingir metas que você determinou. Às vezes você pode delegar algumas coisas para outras pessoas para você atingir essa meta que você quer. Por isso que a escolha das ações é muito importante. Eu vou preparar uma outra live para vocês depois, que é a live que eu vou chamar de live do Roberto Carlos, tá? Então quem fizer o download do mapa mental vai ver que lá em algum momento tem live Roberto Carlos, que eu vou falar sobre isso, tá? Mas assim, eu quero que vocês tenham essa clareza de que, às vezes, determinados caminhos, eles parecem os mais lógicos, os mais necessários de serem tomados, mas eles não vão te trazer a energia que você precisa, o resultado que você precisa. E, de novo, esse resultado pode ser financeiro ou ele pode ser emocional, tá bom? Então, tudo isso vai fazer com que você faça as melhores escolhas das suas metas. Vou recapitular aqui e vou deixar de lição de casa algumas perguntas para você, tá? Então, primeiro de tudo,
eu quero que você escreva quais são os seus desejos. Lu, eu quero atingir tal meta porque eu quero tal objetivo. Eu quero ir viajar, eu quero mudar de casa, eu quero fazer um curso, eu quero emagrecer, eu quero engordar, eu quero ficar mais forte, eu quero aprender a cozinhar, eu não sei. Você vai colocar aí. Quais são os erros que você já cometeu no passado e que você olhando para trás fala, putz, eu preciso prestar atenção nisso para não cair de novo nesse mesmo buraco aqui, tá? Vai anotar essa relação de erros. Aí você vai se perguntar, tá? Por que eu quero esses objetivos que estão na minha mente para 2024? O que eu aceito abrir mão ou não para atingi-los? E o que eu vou fazer? Quem que eu preciso que esteja comigo? Quanto tempo eu vou dedicar? Qual vai ser a minha constância? Aonde que eu vou colocar energia para que isso aconteça? Tá bom? Tá claro até aqui isso? Me diz se tá claro esse conceito todo aqui para vocês. Tá claro? Então, assim, ó, algumas metas que são importantes, né, de forma geral. E aí, isso daqui que eu vou passar para vocês são metas, assim, generalistas. É claro que você vai olhar para o seu negócio e você vai escolher qual é a específica para você. Mas, por exemplo, metas que olhem para a sua saúde mental são importantes de serem traçadas. Por quê? Eu sempre digo que a vida ela é curta e você não pode viver atingindo objetivos a qualquer custo. Porque se Deus descesse na Terra agora e falasse assim, você tem 24 horas para viver e depois você vai morrer, como que teria sido a sua escolha? O que você teria levado em conta? Né? Então a gente precisa olhar para a saúde mental, a gente precisa olhar para o que é sustentável em todos os sentidos. Então você tem que pensar assim, dentro do que eu vou colocar de metas na minha vida, eu tô considerando aqui coisas que me façam me sentir bem mentalmente, bem espiritualmente, bem fisicamente? Se sim, ótimo. Então essas são metas que eu falo que são metas gerais, que são importantes para todo mundo, tá? Outra meta que eu sempre digo que é importante é você pensar na sua liberdade. Então, qual é a liberdade que eu quero construir ou alimentar? É a liberdade financeira? É a liberdade geográfica? É a liberdade emocional? É a liberdade de expressão? Então, o que eu preciso fazer para ter essa liberdade? Lu, eu quero ter uma liberdade financeira. Não quero mais depender de ter que pedir ajuda financeira para ninguém. Não quero mais ter essa sensação de, tô sempre devendo, ou quero ir para algum lugar, mas não tenho grana, ou quero fazer alguma coisa e não tô conseguindo, né? Então, para construir essa liberdade financeira, você vai precisar construir o seu negócio de forma que ele te sustente, te traga renda, te traga prosperidade, te traga a condição de você ter essa liberdade, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante de você colocar como meta também. Se essa meta você já não tem, tá bom? Se você já não tem isso tanto de meta quanto atingido. Então, essas são metas importantíssimas de você colocar. E outra meta que eu sempre falo que é importante é a meta do conhecimento. Porque o conhecimento, ele além de te abrir portas, ele te liberta. Quando a gente fala de liberdade, a liberdade ela passa muito pelo conhecimento. Porque quando você tem conhecimento de determinadas coisas, você não depende tanto das pessoas. Então você não fica na mão, sabe? Falando assim, eu não posso fazer tal coisa porque se fulano, se ciclano não me ajudarem, eu não consigo, né? Além do que, quanto mais conhecimento você tem nessa terra, mais livre você se sente e mais
mais rentável pode ser o seu negócio também. Por quê? Porque as pessoas, elas procuram pessoas que sabem mais do que elas, é natural. Você não vai contratar um serviço de uma pessoa que sabe menos do que você. Você contrata um serviço de uma pessoa que sabe mais do que você, para você conseguir subir um degrau, tá? Então é isso que a gente tem que sempre pensar. Então, o que vai ser importante nesse ano de 2024 você estudar para você ter esse crescimento, tá? Então, de uma forma macro, essas são as metas que eu acho que fazem muito sentido de você pensar. Claro que existem tantas outras que você tem que estabelecer, mas você assistindo essa live, você entendendo esses conceitos todos que eu passei para você. Oi, Pan, tudo bom? Feliz ano novo para você também, guria. Você entendendo esses conceitos, entendendo a questão de desejos, de erros, do seu porquê, da sua vontade inabalável, entendendo a que preço você quer atingir isso e quais são os baby steps, as etapas que você tem que fazer, vai ficar muito mais simples para você a tua jornada ao longo de 2024. E um outro ponto, gurias, que eu sempre digo lembre que a vida, ela é uma jornada. Sempre eu vou falar isso pra vocês. E você tem que se apaixonar pela jornada. Não adianta você só olhar o resultado final. Lembra que você vai correr uma maratona. Claro, o seu objetivo é chegar no final da maratona, mas no nosso caso, a nossa maratona se chama vida. E aí quando você chegar no final da vida, acabou, né? Então, como que eu posso me apaixonar pela jornada? É isso que você tem que se perguntar todos os dias. Eu quero, sei lá, faturar 3 vezes mais do que eu faturo. Ok. Para você atingir isso, você vai ter um monte de ações que você vai ter que fazer. É por essas ações que você tem que se apaixonar. Porque são elas que serão o combustível para te retroalimentar, para que você continue tendo energia para continuar nessa jornada. Se você só fizer coisas maçantes que você detesta fazer, em fevereiro você já está pedindo as contas do seu próprio trabalho. Percebe? Então você tem que se apaixonar pelo processo. Você tem que se apaixonar pelas etapas. Tá bom? Tudo bem? Dúvidas aqui? Fala pra mim se vocês têm dúvida, que eu quero saber aqui se deu pra entender tudo. Conta pra mim aqui. Tem dúvidas? Deixa os comentários de vocês aqui que eu quero saber se tem alguma colocação. Quem aqui já traçou metas? Quem aqui já escreveu minimamente o que deseja? Fala pra mim aí que eu quero saber. E se vocês já escreveram onde, gente? Onde que estão anotadas essas metas aí? Então, no papelzinho, caderninho, tá no Trello, tá no Notion. Tá onde? Tá guardado em algum lugar. Tá anotado aí? Lazari Arts. Como é que você chama, guria? Bem-vinda. Tá anotado, gente, essas metas? Então, olha só. Vamos lá, né? Caderno de realizações. Gostei, Pan. É isso aí, guria. Muito bom. Tô traçando. Isso, Maga. Ótimo, guria. Sensacional. Ó, lembra, gente? Oi, Andréia. Tudo bem? Andréia é sua amiga, Pan. Show. Bem-vinda, Andréia. Lembra, gente, que quem tá dentro da comunidade, a comunidade Bate-Papo Sem Sapato, tem vários conteúdos lá que ajudam vocês nessa jornada. Inclusive, lá eu tenho quase certeza que tem uma aula sobre o Diva lá. Se não tiver, eu vou fazer depois uma aula e vou colocar lá dentro, tá? Ela é empresária? Que show! Tudo bom, Andréia? Me fala aí com o que você trabalha, guria. Aqui a gente adora ajudar as empresárias a crescerem. Ó, enquanto você escreve aí, deixa eu explicar algumas coisas pra vocês. Vou repetir algumas coisas e vou contar algumas coisas novas pra vocês, tá? Oi, Andressa, tudo bem?
Deixa eu contar. Então, assim, essa live, gente, é a primeira live do ano. E tudo que eu trouxe aqui de conceitos, eles são muito importantes para vocês, para a vida, tá? Eu vou deixar essa live salva para que vocês assistam de novo. E a minha intenção não é deixar muitas lives salvas ao longo desse ano, não. Porque eu sei que a galera fala, eu vou assistir depois, não assiste, né? Então, a minha ideia é fazer essas lives e depois colocar tudo dentro da comunidade. Porque as pessoas que estão dentro da plataforma da comunidade, eu sei que elas têm um comprometimento de assistir, de aplicar. Então, algumas lives vão ficar postadas em aberto, mas a maioria delas vão para dentro da comunidade, tá? Se você quer fazer parte da comunidade, o link tá na bio. Isso aí é importante você saber. Outra coisa que eu quero falar para vocês, esta aula aqui, e a maioria das aulas daqui para frente, eu vou fazer alguns PDFs ou mapas mentais para ajudar vocês nos estudos e na aplicação. Então, como é que vai funcionar essa daqui? Tem uma postagem minha no Instagram, que é a postagem de hoje, chamando pra live. Vou mostrar qual que é, pra vocês saberem. Peraí, deixa eu ver. Essa aqui, ó, gente, que tá minha fotinho aqui, tá vendo? Então, nessa postagem aqui, vocês vão escrever 2024. Porque a ideia é que vocês caiam num bot, que é uma automação. E a ideia é que vocês aprendam a fazer isso também. Então, essa daqui eu fiz assim de última hora. Vamos ver se deu certo, porque eu fiz, faltavam 5 minutos para a aula começar. Então, a ideia é que vocês coloquem 2024. E aí vocês vão entrar numa conversinha rápida do bot. Vocês deixam o e-mail de vocês lá. E aí vocês vão ter acesso a esse mapa mental que tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É esse mapa mental aqui, tá vendo? Então, eu fiz o mapa mental para vocês, tá? E aí vocês vão conseguir acessar para vocês abrirem uma pastinha aí no computador de vocês, que é uma pastinha para a gente evoluir em 2024, tá? Eu quero que todo mundo evolua, então vamos começar a organização desde já, beleza? Então essa é a segunda coisa que eu queria falar. Vai ficar o mapa mental, comenta 2024 nesse post aqui, tá? Que vocês vão receber ali. Terceira coisa que eu quero falar para vocês. Ao longo desses meses aqui, eu vou começar a fazer algumas palestras presenciais. Além das aulas online que eu vou fazendo aqui, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, eu vou fazer algumas palestras. E essas palestras, algumas delas vão ter cunhos sociais, tá? Então, esse é um projeto que está na minha cabeça, eu estou desenhando. E aí eu conto com a colaboração de vocês e conto com a participação de vocês. Então, a ideia é que eu leve conhecimento às pessoas que vão participar das palestras e essas pessoas também ajudem com cesta básica, enfim, a gente vai definir ali o que vai ser para ajudar outras pessoas. Porque eu acho que o mundo está precisando de mais amor, o mundo está precisando de mais atenção. E a prosperidade, ela passa por isso também. Então, eu quero que vocês cresçam financeiramente, quero que vocês cresçam emocionalmente, para que vocês possam ajudar outras pessoas. E quero o mesmo para mim. Então, o que eu quero para mim, eu quero para vocês. Quero que todo mundo cresça financeiramente, emocionalmente, intelectualmente e que a gente consiga ajudar outras pessoas a fazerem isso também. Tá bom? Então, já fica de sobreaviso, é importante vocês saberem disso. Quem tá dentro da comunidade, eu sempre vou mandar as mensagens para vocês lá. Quem não tá dentro da comunidade, entre para a comunidade para vocês receberem essas notificações, beleza? Quem não está dentro da comunidade ainda e tá pensando se vai entrar ou não, eu tenho um grupo de WhatsApp que é o de download de conhecimento, que vocês podem ficar lá também, que eu também mando notificação ali, tá bom? Esse é o recado 3, que é das palestras. O recado 4 é que eu, no final desse mês, cada mês, gente, eu vou ter algumas atividades que vão ser atividades guiadas, tá? Então, vão ter cursos abertos, um por mês, para vocês entrarem. Então, vai ter coisa voltada para planejamento estratégico, para produtividade, para marketing, para vendas, para escrita afetiva. Vai ter várias coisas esse ano. Então, vocês precisam realmente estar acompanhando aí, para vocês saberem o que encaixa no momento de vocês. Porque cada um desses conteúdos que eu elaborei, esse planejamento para 2024, é para ajudar você que quer crescer com o seu negócio. Porque eu pensei assim, ó,
Pô, Lu, eu quero crescer, o que que eu preciso? Tá bem emocionalmente, então vai ter conteúdo para você, vai ter coisa direcionada para você. Lu, eu preciso estruturar meu negócio, então vai ter curso para isso. Lu, eu preciso melhorar os meus processos, tem mentoria para isso. Lu, eu preciso melhorar as minhas postagens, preciso melhorar a minha parte de marketing. Tem conteúdo e tem curso para isso, pronto para você comprar agora, que é o Conexão Digital. E vai ter mentoria também direcionada para isso. Lu, preciso melhorar a minha escrita para me conectar mais com as pessoas. Vai ter curso de escrita afetiva para você também, tá? Então já tô dando o overview para vocês saberem que aqui vai ter muita coisa para vocês. E para vocês também já ficarem de olho para aquelas pessoas que vocês gostam e falar assim, quem que eu vou poder ajudar para ir junto comigo para alavancar essa pessoa? Porque pensa assim, ó, se você cresce e você ajuda a pessoa que é tua parceira a crescer, ela crescendo, você cresce mais ainda. Entende? Então, por exemplo, contadoras são super parceiras para mim. Por quê? Porque elas têm empresas que elas precisam cuidar e eu ajudando as empresas que elas cuidam a crescerem, elas crescem porque elas faturam mais também. E assim sucessivamente, entendeu? Então, vocês têm que pensar assim, como que eu posso crescer mais e quem que eu vou levar comigo para crescer. Tá bom? Ao longo desse ano vai ter uma enxurrada de coisas para vocês, tá? Recapitulando, mapa mental, coloca 2024 na postagem que vai receber. Entra para comunidade Bate-Papo Sem Sapato. Tem o grupo de WhatsApp de download de conhecimento onde eu coloco notificações ali se você não está dentro da comunidade. Fica de olho nas palestras, já vai acontecer uma agora em janeiro em Santo André. Aliás, gente, quem souber de lugares para me ajudar, tá? Lugares que tenham assim, um auditório, algum lugar que eu possa fazer essas palestras, que dê para chamar bastante gente, né? Que a pessoa ceda o lugar, me avisa. Porque como essas palestras, o cunho delas não é para cobrar para a pessoa vir assistir a palestra, né? Aí depois, se a pessoa quiser entrar em curso, aí é outra história. Mas assim, a ideia é trazer pessoas mesmo e ajudar outras pessoas. Quem souber de espaços, me avisa, me manda um direct, tá bom? Que às vezes vem alguns na minha cabeça, mas um conhece mais, o outro conhece mais. Então, sempre me ajuda isso daí, tá? E eu tô com um planejamento para junho acontecer um evento super bacana, tá? Então já anotem aí na agenda, eu não tenho data certa ainda, já tô começando a organizar isso, mas a ideia é que em junho vocês tenham um evento de um portezinho bem bacana, com convidados e tudo mais, então tô dando spoiler para vocês aqui, mas estou começando a costurar isso agora, tá bom? Então não tem nada certo. Certo assim, tem certo porque vai sair, mas não tem a data certa ainda. Tá bom? Dúvidas? Eunice, bem-vinda. Deixa eu ver aqui o que a Andréa falou. Sou amadora no ramo da pintura em porcelana. Depois de um AVC, uma depressão terrível, consegui me reerguer usando a pintura em porcelana. Que linda! Que legal, guria! Parabéns! A Cezanete, coloca seu nome pra mim aqui. Show! Gente, então é isso, olha. Essa foi a primeira ao live de hoje, do ano de 2024. Qualquer dúvida, me chamem, coloquem lá 2024 na postagem para vocês receberem o mapa mental. Fechou? Um beijo, fiquem com Deus, obrigada pelo tempo, pela presença de vocês, bons estudos, boas metas para vocês estabelecerem. Se tiverem qualquer dúvida, me mandem no direct, que vai ser um prazer poder ajudar vocês. Tá bom? Beijo, tchau!